Muito bem, meus amigos, estamos de volta nesses nossos desafios do colega Excel. Muito bem, nós fechamos a aula passada, falamos aqui um pouco a respeito da cotação do dólar. Eu espero que hoje ele esteja um pouco menor, né? Mas trabalhamos também aqui o uso da função maior e menor, máximo e mínimo. Hoje nós vamos criar uma terceira planilha, né? A gente já observa que com o botão direito aqui você pode inserir, né, inserir novas planilhas, ok? Ele já traz inclusive uma novidade, que é o botão de inserção de planilha aqui, ok? Mas nós vamos para a planilha, você pode inclusive mover, né, cada uma delas, dependendo do seu desejo aí. Mas a planilha 3, nós vamos considerar novamente alguns números fictícios. Vamos trazer aqui o número 16 para o tamanho da nossa fonte. E o dado cheque, dinheiro, para quem viu essa aula deve estar lembrando. Cheque, dinheiro, dinheiro, cheque, dinheiro... Opa, aqui ficou errado, né? Cheque, isso. Cheque novamente, dinheiro. Vários dados. É isso mesmo. Ok. Aqui a gente traz um total. Mais uma vez, dados são números fictícios, né? Bem fictícios, mas dessa vez. Tá? Ficou aqui um cheque de R$6, é meio complicado, né, moçada? Ok. Muito bem. Nós temos aí alguns... Vou colocar aqui pelo menos 3 algarismos. E aí a gente já pode fazer aqui o nosso total, sem nenhum estresse, igual soma, que nós já falamos um pouquinho sobre isso. Deixa eu diminuir aqui esses números. Aqui a gente já pode dar uma cara mais profissional, que vocês também já sabem. Muito bem. E aqui temos o nosso total. O nosso total já sendo trabalhado também e dando a ele aí uma cara. Ok? Nada de estresse. Até então só beabá, não é verdade? Mas eu quero considerar com vocês alguns detalhes também importantes. Por exemplo, vai que você trabalha numa empresa onde valores em cheque, valores em dinheiro, valores em cartão, alguma coisa do tipo. E você precisa saber, no final do dia ou no final do expediente, alguma coisa parecida, qual o valor que entrou somente em cheque. Vamos ver? Pronto, aqui eu vou saber quanto entrou só em cheque, e aqui eu quero saber quanto entrou só em dinheiro. Nessa situação, você poderá tranquilamente utilizar-se da função chamada função soma-se. Essa função soma-se, ela é bem interessante, porque ela vai permitir que você trabalhe um intervalo chamado de intervalo da procura de argumento. Esse nome é eu que estou batizando, tá? Por exemplo, eu quero procurar um argumento no intervalo de A2 até A19. Ok, então eu tenho aí um intervalo de argumento, ou de busca de argumento. Logo em seguida ele pergunta quem você quer encontrar, que critério será encontrado. Como eu estou trabalhando na opção cheque, então eu vou colocar aqui CH. Esse é o objeto da minha procura. Quando encontrar, eu aí trago outro ponto e vírgula, que é o chamado intervalo da soma. Agora sim eu posso colocar aqui B2 até B19. Muito bem, gente. O que a gente percebe com essa função? Aqui eu tenho um intervalo, que eu batizei como intervalo da procura de um argumento. O argumento que está sendo procurado, e logo que for encontrado esse argumento, o Excel vai fazer a soma. Por isso é soma-se. Soma se encontrar. É por aí. Logo, eu tenho aqui um valor que, dos meus 39.276,
20.193 é em cheque. Vamos ver se isso é verdade, né? Vamos procurar em dinheiro agora, moçada. Na sua casa aí, faça comigo. Igual, soma-se, parêntese, qual o intervalo? De A2 até A19. A19. Qual o critério que eu estarei procurando? Você já deve ter respondido aí, né? DIN. Ou se for lá dos meus grandes amigos pernambucanos, DIN. Muito bem. Aqui nós temos ponto e vírgula. Agora irei procurar o intervalo da soma, que aí seria de B2 até B19. B19. Fecho o meu parêntese. Eu estarei somando se encontrar a expressão DIN. Muito bem. Ok, vamos lá, dar uma cara melhor para ele. 19 mil. Claro, gente, aqui você já deve ter percebido que eu tenho o meu total, né? Esse meu total, sem dúvida que será a soma do cheque com o dinheiro. Porque senão, na tua empresa, você tem aí um tal de caixa 2, né? Ok, tirando as gracinhas do lado, Hermane, vamos considerar que esse valor será igual a esse. Por quê? Somei aqui o meu cheque com o dinheiro. Confiram comigo, né? Então, somado aí cheque com dinheiro, já encontrei aí o meu resultado, que é o total de 39 mil. Muito bem. Claro que, mas se acontece de repente esse cheque aqui voltou, 0. Todo o meu cálculo foi alterado aqui e aqui também. Tá? O meu cheque aqui passou para 17 mil. Dando aqui o nosso velho e conhecido Ctrl Z, né? Nosso amigo Ctrl Z, nós estamos então retornando aí ao valor. Perceberam, gente? Então aqui eu tenho um total que de repente você pode colocar aí, sei lá, total de entradas, né? Total de entradas. Total de entradas. Não deu na largura, a gente aumenta. Ok? Então temos esse valor de 39 mil aí para as entradas. Vamos supor que você esteja trabalhando numa instituição qualquer e aí você tenha um total aí de saídas, não sei quanto, né? Total de saídas, F2 para tirar esse erro aqui do professor. Muito bem. Total de saídas, a gente dá uma cara para ele aí qualquer cor, e a gente pode supor aí, tá? Alguns valores, sei lá, de repente vamos colocar aqui 23.541. Pronto, esse foi o nosso total de saída, tá? Muito bem, encontraremos a partir daí um saldo. Esse saldo, tá? Esse saldo nós podemos dar aí a ele qualquer característica. Esse saldo será o equivalente a as minhas entradas, que está em E4 menos E7. Logo, eu terei aí um saldo de 15.735, né? Ou seja, isso aqui é o que sobrou depois de pagos todas as contas, depois de pago tudo. Então, sobrou aí esse saldo para você que encontra-se na célula E10. Não sei, de repente a gente pode dar esse nome dessa planilha de caixa, né? Isso é uma sugestão, tá? Onde você tem entradas e saídas. Esse formato, gente, pode ser um formato até de se trabalhar um orçamento doméstico, tá? Isso aí é de cada um. Eu botei caixa, mas de repente você, Hermano, eu queria saber, eu posso colocar orçamento também, tá? Isso é de cada um. Aqui a gente tem a cotação, aqui a gente tem as vendas e aqui a gente tem o nosso orçamento. Vai que as tuas entradas desse mês, estou exemplificando aqui colocando mês, tá? Botei orçamento, mas você diria, não, Hermano, eu quero que esse seja considerado o orçamento de maio. Então você põe aqui orçamento, ou talvez só a expressão maio.
Ok? Muito bem. Observem que o endereço E10, ele está com o que nós acabamos de trabalhar, com o saldo do mês de maio para o mês, já posso aqui inclusive dar o nome, o mês de junho. E é baseado nisso, gente, que eu quero trabalhar com vocês uma próxima função. É uma função muito interessante, que no material nós estamos chamando de função igual plan. Porém aqui, vamos supor, cheguei em junho. Observem que aqui eu tenho um endereço E10. Então, em junho eu iria começar o meu trabalho com o saldo do mês anterior. Vamos supor que você crie uma situação e tenha saldo anterior. Para saldo anterior, você vai colocar igual. Você tem duas formas, na verdade. Se você for igual, clicar em maio e já clicar em E10, você pode simplesmente pressionar Enter. E aí, ó, aqui você tem, olha só, lá na minha barra de fórmulas, igual maio, exclamação E10. Caso você queira fazer direto, também você pode simplesmente digitar igual maio, exclamação E10. E o que acontece aqui é que o Excel busca nesta planilha que está aqui, não é? Busca nessa planilha esse endereço E10 e traz aqui para C3. Então ele trouxe aqui o meu saldo, de repente você pode colocar entradas atuais, né? Não sei, qualquer valor aí que você queira, a gente pode exemplificar, 12.465. Aqui você tem, mais uma vez, e poderemos ter aí um total, ok? Aqui você pode trabalhar diretamente com a sua autossoma, 28.800 foi o que deu. Então, gente, a partir daqui nós percebemos que é possível trabalhar de uma forma muito dinâmica com o Excel. Tá? Claro que esse valor ele está vinculado a maio. Isso poderá acontecer lá de junho para julho, e assim você pode ter um seu orçamento doméstico, o equivalente ao ano inteiro, assim você o queira. E eu quero ainda trabalhar de forma muito rápida com vocês, falando a respeito também de uma função bem curiosa, bem interessante, que é a contagem de argumentos. Por exemplo, eu tenho uma quantidade de cheques aqui, que eu não sei quantos são. Eu quero inclusive chamar a atenção de vocês para um universo bem grande, que é o universo do Excel. Se eu quiser saber a quantidade, eu posso muito bem digitar aqui quantidade e pedir que uma função chamada igual conte.se traga para mim, a partir de um intervalo que eu posso denominar aqui até selecionando, tá? Ele vai me buscar um tipo de critério. O critério, então, que eu vou usar aqui é novamente o CH, que equivale ao cheque. Ok? Então, a partir daí eu tenho de A2 a A19, quantas vezes, ou seja, conte para mim, quando encontrar essa expressão. Por exemplo, eu tenho 10 cheques. Ele contou quantas vezes eu tenho esse argumento. Vamos ver quantas pessoas pagaram em dinheiro. Igual conte.se, abre aqui novamente o parêntese, e ele vai me permitir contar a partir desse intervalo. Eu estou apenas selecionando, tá? Em seguida eu coloco o ponto e vírgula e colocarei aqui o argumento DIN. E aí ele vai contar quantas vezes, ou seja, conte se encontrar, tá? Então eu tenho 8 vezes, ou 8 pessoas que pagaram em dinheiro, 10 pessoas pagaram em cheque, 8 pessoas pagaram em dinheiro. Muito bem, gente.
Com isso nós conseguimos perceber algumas coisas bem interessantes. Vamos repetir um pouquinho? Aqui eu tenho todos os meus valores, aqui eu tenho pagamento só em cheque, aqui eu tenho pagamento só em dinheiro, e aqui eu tenho total de entradas, aqui eu tenho total de saídas e aqui eu tenho um saldo. Esse saldo irá me permitir chegar até junho. Aqui eu tenho 15.735, que equivale ao endereço E10 da planilha maio. Essa planilha, gente, ela poderá estar também em um outro endereço, de forma um pouco mais específica, ela poderia estar em um outro arquivo. Para que isso aconteça, você vai apenas trabalhar aqui o aspecto do colchete. Colchete, nome do arquivo, colchete, nome do arquivo, fecha colchete. Como nós não temos nenhum arquivo aqui aberto, fica apenas o toque aí para vocês que haverá uma obediência à hierarquia. Por exemplo, igual o nome do arquivo com o seu endereço, maio deverá ser uma planilha desse arquivo, e aqui então o endereço dela. Isso poderá acontecer sempre que você quiser vincular planilhas de arquivos que não sejam esses que você está trabalhando. A partir daí você poderá fazê-lo então. Só para recapitular, aqui eu tenho o uso do soma-se, aqui eu tenho as saídas, aqui eu tenho o uso do conte.se. Aqui na nossa cotação é possível estabelecer endereços que não serão mudados no momento da cópia. Por isso nós chamamos assim de endereço fixo. Muito bem. Nós temos aí a possibilidade de autocálculo, já foi trabalhado com vocês, também observando bem os detalhes. Em rápidas palavras, eu quero ainda acrescentar para vocês a possibilidade de nós trabalharmos a inserção aí dos nossos gráficos, né? No menu inserir, ou na guia inserir, nós temos aqui tipos de gráficos que poderão ser utilizados a partir de endereçamentos. Por exemplo, ao selecionar um grupo de células, eu poderei trabalhar o meu gráfico, claro que você não vai acrescentar aqui o total, né? Mas trabalhar um tipo de gráfico aqui de forma simples. Por exemplo, eu quero trabalhar o modelo colunado, modelo simples, onde ele vai me trazer aqui os mais diversos formatos, inclusive tridimensional, mas a princípio eu vou trabalhar aqui o básico, tá? Ele já me trouxe aqui uma situação interessante, onde me sugere já que a venda do Gol, cada um, a venda do Vectra, do Fusca, cada um com a sua cor. Ele permitirá então que você trabalhe aqui cada um dos layouts, tá? Do seu gráfico, uma formatação também da fonte, ok? Quanto à sua exibição, quanto a tipo de gráfico, ele inclusive permite trabalhar aqui também um novo estilo, e aí vai. Ok? Possibilidade de revisão, possibilidade de exibição, sempre no formato tradicional. Ele vai nos trabalhar e nos permitir, inclusive, modificações. Vamos aqui, por exemplo, ele permite alterar o tipo do gráfico trabalhado. Ah, mas eu desisti, eu não queria, mas eu queria trabalhar agora em formato de barra. E ele vai confirmar e você fará. Agora os carros estão aqui à esquerda, percebe-se assim. Cada uma das cores pode ser tranquilamente alterada, cada um dos preenchimentos de cores, tá? Observem aqui no fundo. E os nossos gráficos vão poder ser acrescentados ou incrementados. Ok? Gente, nós estamos trabalhando aqui o Excel de forma bem rápida, de forma bem sucinta. Deem uma explorada no Excel de vocês. Na verdade, o que foi trabalhado aqui não se refere nem a 10% do Excel.
Tá? Nós temos a possibilidade de trabalhar ainda, de forma bem sucinta, porcentagem. Observem que, ao clicar no botão de porcentagem, ele vai permitir que qualquer dado que agora seja digitado, por exemplo, 10%, tá? Agora eu já terei aqui 10 dividido por 100. Qualquer cálculo relacionado a F7 será de acréscimo de 10%. Por exemplo, se eu tenho aqui um valor do tipo C9 e de repente eu queira dizer algo do tipo igual C9 multiplicado por F7, o que ele vai me trazer aqui na realidade é 10%, tá, desse valor. O que foi que eu fiz na verdade? Vamos rever? Eu tenho o número 796,39, onde multipliquei pelo endereço F7. Acontece que em F7 eu tenho 10 dividido por 100. O Excel entende, que me perdoem os psicólogos, né? O Excel não entende nada, na verdade, né? Mas o Excel, ele vai perceber aqui que, na verdade, você quer 10% desse valor. Então, ao selecionar o grupo, então ele me deu aqui 10%. Daqui por diante, se eu digito, por exemplo, 20, ele já vai fazer aqui uma auto-alteração, tá? E ele me deu agora 20% desse valor, tá? Bastou que eu endereçasse. Então, assim, são muitas ferramentas interessantes. Aqui eu vou colocar 10 de novo, pra você perceber que ele me deu essa equivalência, tá? Observem comigo que daqui para frente, todo e qualquer dado que seja trabalhado com essa porcentagem, a partir de endereçamento, ele vai me dar. Tá? Então a gente tem também aqui, para exemplificar, a possibilidade de aumentos de casas decimais, diminuição de casas decimais. Tá? Aqui ele vai me permitir, coisa que nós já fizemos inclusive, né, o separador de milhares. Qualquer valor que você tenha, de forma fictícia, ele vai permitir que você separe os milhares independente do país. Isso também é uma forma bem curiosa de se trabalhar. Tá? Ele nos permite ainda mesclagem. Vamos supor que eu queira inserir uma linha. Então eu posso clicar no botão direito e ele permite inserir uma linha ou outra linha, caso queira, né? E aí eu posso digitar, de repente, uma empresa de câmbio aí, tá? E por uma questão estética você diga, mas eu gostaria que o câmbio ficasse nessa largura. Ok? Então o Excel disponibiliza aqui a mesclagem e centralização. Ao clicar, ele ficou agora, a palavra câmbio, ficou de uma forma um pouco mais estética, tá? Aqui a gente pode aumentar e pode usar a criatividade. A gente não costuma falar muito do aspecto textual do Excel, até porque a forma ou o objetivo da Microsoft nunca foi trabalhar a estética especificamente do Excel, e sim o uso das suas aplicações. Eu espero ter ajudado com esse modelo, esses momentos, e na próxima aula nós estaremos trabalhando, dando continuidade aos nossos conteúdos de concurso. E acima de tudo, estudem, usem bem o seu tempo e até a próxima oportunidade.